Eu estava no 8º mês de gravidez, carregando o maior sonho da minha vida, quando descobri a traição mais cruel. Meu marido, Rafael, estava com outra mulher no hospital, e ela também estava grávida. Sim, no mesmo hospital onde eu sentia as primeiras contrações, sozinha, ele acariciava a barriga de outra mulher, uma garota de sorriso plástico e barriga negativa. A dor da traição foi 1000 vezes pior do que qualquer contração. Mas naquele instante, eu decidi. Não haveria lágrimas, não haveria escândalo. Apenas uma vingança silenciosa e fria que ele jamais esqueceria. Meu nome é Sheila. Tenho 35 anos e até aquele dia eu era uma mulher que se considerava realizada. Formada em administração, havia deixado o emprego temporariamente para me dedicar à gravidez. Rafael era meu mundo, o pai do meu filho, a rocha em que eu me apoiava. Ou assim eu pensava. Nos últimos meses, Uriana Anama névoa de estranheza começou a pairar sobre nós, como uma fumaça fria que pouco a pouco invadia o nosso lar e os nossos corações. Não era algo abrupto, mas uma série de pequenos sinais que juntos formavam um desenho cruel. Os horários dele no trabalho se esticavam sem justificativa. As reuniões sempre se prolongavam para a madrugada. Se eu enviava uma mensagem no celular para saber se estava tudo bem, sempre demoravam para serem respondidas. Quando ele estava perto de mim, o celular vivia virado para baixo, ou ele ficava tão concentrado no celular que parecia que estava em outro mundo. Virou uma barreira sutil entre nós, uma nova forma de intimidade que ele parecia ter com o próprio celular, não mais comigo. Nossos abraços, antes apertados e cheios de carinho, agora pareciam se tornar apenas uma rotina fria entre dois estranhos. Aquele toque, que antes me aquecia, agora deixava um vazio. As conversas diminuíram, os risos se tornaram forçados, e eu sentia que, a cada dia, nos afastávamos mais. Eu sentia que ele tinha perdido o interesse em mim, mas eu ignorei. Talvez por medo de confrontar uma verdade que me aterrorizava, talvez por medo de perder o homem que eu amava num momento tão delicado, que deveria ser o melhor momento das nossas vidas. Queria acreditar que era o estresse da proximidade do parto, a pressão do trabalho, qualquer coisa que não fosse a verdade que meu coração já pressentia, mas que minha mente se recusava a aceitar. Nós dois, eu e Rafael, havíamos construído uma vida juntos. Tínhamos planos para o futuro, para o bebê que estava a caminho. O quarto do nosso filho já estava quase pronto, com as paredes pintadas em um tom suave de azul e os móveis montados com tanto carinho. Ele me prometeu que estaria ao meu lado em cada passo, em cada consulta, e principalmente no dia do parto. Eu acreditava em cada palavra, em cada juramento. Mas as promessas, como eu descobriria em poucas horas, podiam ser o veneno mais doce, disfarçado de mel. A manhã de quinta-feira começou com uma dor incômoda, contrações esparsas que se tornavam cada vez mais insistentes. Eu já estava no 8º mês e uma intuição forte, quase um grito silencioso dentro de mim, me dizia que era hora de ir para o hospital. Rafael havia saído mais cedo, com a desculpa de uma reunião importante fora da cidade. Lembro-me perfeitamente. Ele me beijou a testa, com aquele jeito apressado de sempre, e disse: "Eu te amo, amor, logo eu volto." Eu, crédula, como sempre, acreditei. Mas agora eu estava ali, sozinha, sentindo as contrações apertarem e a urgência aumentar. Não tive escolha a não ser chamar um táxi e seguir sozinha para a maternidade. O trajeto foi uma tortura, cada minuto parecendo 1 hora. No caminho, tentei ligar para Rafael algumas vezes, o celular grudado na minha orelha, mas ele não atendia. Enviei várias mensagens, uma atrás da outra, descrevendo a situação, implorando por uma resposta, mas não tive retorno de nenhuma. O silêncio do outro lado da linha e a ausência de qualquer notificação eram como pequenos avisos do que estava por vir. O caminho até o hospital foi silencioso, mas meu interior era um verdadeiro redemoinho. A cada contração que apertava, uma imagem de Rafael vinha à minha mente, trazendo consigo o peso das promessas quebradas.
Ele me prometeu que voltaria no dia seguinte, que estaria presente no nascimento do nosso filho, que seguraria minha mão. Pura mentira, eu já devia saber. Quando finalmente cheguei à recepção, as dores já eram mais frequentes, intensas. Dei meu nome, mal conseguindo falar, e fui direcionada para a triagem. Foi ali, sentada na sala de espera, com o corpo tremendo e a alma em frangalhos, que o mundo desabou de verdade. Ergui os olhos, buscando um ponto de apoio, e congelei. Meus olhos não podiam acreditar no que viam. Lá estava Rafael, meu marido, de mãos dadas com outra mulher. Ela era jovem, com um sorriso plastificado que parecia ensaiado, e uma barriga que, de repente, fez a minha, enorme e pesada com a vida que eu carregava, parecer insignificante. E o pior, aquela mulher também estava grávida. Ele acariciava a barriga dela com uma delicadeza que eu não via há meses. Os dois riam discretamente, cochichavam, como um casal recém-enamorado, vivendo um conto de fadas cruel bem na minha frente. Um frio glacial percorreu minha espinha, um arrepio que não vinha da temperatura do hospital, mas da traição que me dilacerava por dentro. Não era dor física, era a alma se rasgando em 1000 pedaços, um som abafado que só eu podia ouvir. Meu coração martelava tão forte no peito que achei que fosse explodir, que fosse desmaiar ali mesmo, na frente de todos e principalmente na frente dele e da outra. A enfermeira, com um olhar perspicaz, percebeu meu estado pálido e o suor frio que me escorria. Rapidamente, ela correu para me amparar, chamando uma cadeira de rodas antes que eu caísse. Eu não disse uma palavra, não consegui gritar, nem chorar. O choque era tão profundo que me paralisou. Apenas fechei os olhos com força, uma tentativa desesperada de me manter de pé por dentro, enquanto tudo ao meu redor desmoronava em uma realidade cruel e inimaginável. Foi então que Rafael, como se sentisse a queimação do meu olhar, virou-se. Nossos olhos se encontraram, e naquele instante, o tempo parou. O riso que adornava seu rosto desapareceu como fumaça, substituído por uma expressão de puro pânico e culpa. Ele me viu, me reconheceu. Alice, alheia à tragédia que se desenrolava, virou-se para ver o que ele encarava. Ao me reconhecer, seu sorriso plastificado se desfez em segundos, transformando-se em um misto de constrangimento e culpa. Mas Rafael não se moveu, não disse uma palavra, nem sequer tentou uma desculpa esfarrapada. Permaneceu ali, petrificado, um completo covarde. Fui levada para o atendimento sem conseguir virar o rosto novamente. Aquele momento, aquele encontro chocante na sala de espera do hospital, foi o início de algo que mudaria tudo para sempre na minha vida. Na sala de avaliação, me deitei na maca com a alma rasgada. A médica perguntou meu nome, idade, semanas de gestação. Respondi no automático, mas minha mente estava presa à imagem de Rafael com Alice. A traição não era só física, era a negação completa de tudo que havíamos construído. Ele prometeu amor, prometeu estar presente no nascimento do filho deles, mas estava ali, naquele mesmo hospital, ao lado de outra mulher esperando outro bebê. Meu coração batia acelerado, não só pelo trabalho de parto iminente, mas pela raiva que crescia em silêncio. Eu não chorava. Havia algo mais profundo tomando conta, uma força desconhecida que nascia junto com o meu bebê. Uma força que me dizia que eu não seria destruída por aquilo. Enquanto as contrações aumentavam, apertei os punhos. O médico voltou com o resultado dos exames. O bebê estava pronto para nascer. Era agora. Eu estaria sozinha, mas não fraca. E foi naquele momento que tomei uma decisão. Eu não imploraria. Eu me ergueria do jeito mais silencioso e cortante possível. E ele iria pagar. O parto foi intenso. As dores se misturavam ao turbilhão emocional que eu carregava no peito. A cada contração, uma lembrança de Rafael vinha à tona. O dia em que ele colocou a mão em minha barriga pela primeira vez, as noites em que prometeu ser um pai presente, os planos que fizemos para montar o quartinho. Tudo agora parecia mentira.
Mordi os lábios para conter os gritos. Não queria parecer fraca, mesmo que estivesse prestes a desmoronar. Quando ouvi o primeiro choro do meu bebê, meu coração se partiu de novo, dessa vez por amor. Era um menino perfeito, forte. O olhar da médica se suavizou, como se percebesse o peso que eu carregava. A equipe me parabenizou, mas eu apenas olhei para o bebê e sussurrei com firmeza. Agora somos só nós dois. Enquanto o recém-nascido era limpo e envolvido, tive a certeza de que não haveria espaço para piedade. Eu não faria escândalo, não choraria por Rafael, mas ele não sairia impune. Ao sair da sala de parto, fui levada para o quarto e, naquele corredor gelado, cruzei novamente com Rafael, que desta vez estava sozinho. O olhar dele vacilou. Eu não disse uma palavra, mas ele entendeu. Algo dentro de mim havia mudado para sempre. Rafael ficou paralisado diante de mim no corredor. Por um segundo, seu rosto se contorceu entre surpresa, culpa e pânico. Ele esperava choro, talvez gritos, alguma cena que pudesse minimizar com meias verdades. Mas o meu silêncio foi o golpe mais cruel. Passei por ele como se fosse um estranho ou, pior, como se ele fosse invisível. Rafael quis me seguir, explicar, dizer qualquer coisa, mas suas pernas estavam presas ao chão. Alice apareceu logo em seguida, chamando com impaciência, como uma criança exigente. Ouvi a voz dela atrás, mas não virei. Já não tinha medo. Agora que meu filho havia nascido, eu só queria protegê-lo de tudo, inclusive do próprio pai. No quarto, sozinha com o bebê, senti o peso da madrugada e de uma vida inteira que desabava. Peguei o celular, as mensagens de Rafael continuavam ali. Estou indo para uma reunião em Campinas. Durma cedo, amor. Amo você. Um gosto amargo subiu à garganta. Apaguei tudo. Não chorei. Apenas olhei para o meu filho e prometi em silêncio. Você nunca vai mendigar amor nem atenção, eu juro. No dia seguinte, o sol entrava preguiçoso pelas cortinas amareladas do quarto de hospital, criando listras douradas no chão frio de linóleo. Eram 6 horas da manhã e o corredor ainda mantinha o silêncio típico do início do plantão. Eu havia dormido apenas 2 horas seguidas, não por causa do bebê. Davi dormia como um anjo, mas pela tempestade que rugia em minha mente. Meu filho dormia tranquilo no bercinho ao lado da cama, alheio ao caos que o esperava do lado de fora. Minhas mãos tremeram ligeiramente quando peguei o telefone para verificar se havia alguma mensagem. Nada. Nem uma palavra de Rafael. Nenhum "como estão vocês?", nenhum "preciso explicar". O homem que havia me prometido amor eterno agora se escondia como um covarde. Eu, no entanto, não esperava mais nada. Usei aquele silêncio como força. Enquanto amamentava Davi, observei seu rostinho perfeito. Os lábios rosados fazendo movimentos suaves de sucção, os olhinhos ainda fechados em completa confiança. Ele não sabia que havia nascido em meio a uma guerra. Não sabia que o pai havia escolhido outra mulher no exato momento em que deveria estar celebrando sua chegada. Naquele momento, tomei a decisão mais importante da minha vida. Davi nunca cresceria achando que abandono era normal. Nunca aprenderia que promessas eram feitas para serem quebradas. Enquanto admirava meu bebê, eu pensava no que fazer a seguir. Voltar para casa, para o mesmo teto onde Rafael deitava com outra? Não. Com o recém-nascido nos braços, quando a enfermeira entrou para verificar os sinais vitais do bebê, pedi algo simples. Enfermeira Cláudia. Era uma mulher de cerca de 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque impecável, olhos gentis que já haviam visto muitas histórias naquele hospital. Sim, querida. Preciso de um favor, respondi, mantendo a voz firme apesar do coração acelerado. Preciso sair daqui amanhã bem cedo, antes das visitas começarem. Você pode me ajudar a chamar um táxi? A enfermeira Cláudia hesitou, mas assentiu lentamente, como se compreendesse sem precisar de explicações. Eu queria ir embora e queria que ninguém soubesse para onde. Era o início de uma fuga silenciosa, uma libertação planejada com o frio da razão. Eu não gritaria minha dor.
eu a transformaria em estratégia. A madrugada de quarta-feira estava fria e silenciosa quando me levantei pela última vez naquele hospital. Davi havia mamado há pouco e dormia profundamente, embrulhado no coeiro que minha tia Marta havia tricotado, branco com estrelinhas azuis, cada ponto feito com amor e expectativa por um futuro que agora seria completamente diferente do planejado. Vesti a roupa que havia escolhido cuidadosamente, um vestido azul marinho simples, confortável para amamentar, sapatos baixos pretos que não faziam barulho. Não queria chamar atenção. Pela primeira vez em meses, prendi o cabelo em um coque baixo, descobrindo que até mesmo esse gesto simples me fazia sentir mais forte, mais determinada. Enfermeira Cláudia apareceu pontualmente às 6 horas, empurrando uma cadeira de rodas vazia e carregando uma pequena sacola. Trouxe algumas coisas que podem ajudar, murmurou, entregando-me a sacola. Dentro, encontrei mamadeiras esterilizadas, algumas fraldas extras e um cartão com um número de telefone. É de uma assistente social. Mulher boa, já ajudou outras mães em situações complicadas. Nos corredores vazios, apenas o som suave das rodas da cadeira quebrava o silêncio. Quando chegamos à saída dos fundos, onde um táxi já esperava, Cláudia segurou minha mão por um momento. Você é mais forte do que imagina, disse, os olhos brilhando de emoção contida. Esse menino tem sorte de ter você. Entrei no táxi com Davi nos braços e quando olhei para trás, o hospital já parecia um capítulo de outro livro, de outra vida. Dei ao motorista um endereço da minha tia Marta. Ela tinha um pequeno flat ao fundo da sua casa que ela liberou para que eu morasse lá. 40 metros quadrados de liberdade. O flat era pequeno, mas acolhedor. Paredes pintadas de branco, um sofá-cama azul claro que serviria como minha cama, uma pequena cozinha com tudo o que precisava e um banheiro limpo e funcional. Mas o que mais me impressionou foi a luz. Grandes janelas voltadas para o leste garantiam que o sol da manhã enchesse o ambiente de esperança. Quando me sentei no sofá-cama com Davi, finalmente sozinha, as lágrimas vieram. Não eram lágrimas de desespero, mas de alívio. Um choro silencioso que lavava minha alma de 3 anos de relacionamento, de promessas quebradas, de uma vida que havia se tornado uma mentira. Cada lágrima que caía no rostinho do meu filho era uma pequena morte de quem eu havia sido e um renascimento de quem eu iria me tornar. Naquela primeira noite, enquanto Davi dormia em seu novo berço portátil, outro presente de tia Marta, que tinha sido da minha prima Bia, fiz uma lista. Não de coisas que queria fazer, mas de coisas que precisava fazer. Trocar documentos, abrir conta bancária individual, procurar um advogado, retomar meus estudos. Cada item da lista era um passo para longe de Rafael e um passo em direção à independência. No segundo dia de minha ausência, Rafael finalmente notou o silêncio. Não era o silêncio comum de um casal em crise, mas algo mais profundo, mais assustador. Era a ausência completa de minha presença em sua vida. Ele esperava, talvez, que eu o procurasse, o confrontasse, que gritasse ou ao menos mandasse uma enxurrada de mensagens. Mas eu não o fiz. Ele ligou primeiro para o hospital, fingindo preocupação paternal. Quero saber como está minha esposa, Sheila, e meu filho. Nasceu anteontem. Senhor, a paciente recebeu alta ontem pela manhã. Não posso fornecer mais informações, respondeu a recepcionista com a frieza protocolar. Alta? Mas... Ela não me avisou, gaguejou Rafael, sentindo pela primeira vez o gosto amargo da perda de controle. Desesperado, dirigiu até nossa antiga casa, tentou entrar, mas a chave não funcionava. Questionou Dona Francisca, nossa vizinha de 70 anos, que sempre ficava sentada na varanda, olhando os passarinhos enquanto tomava seu chá. Ela sempre era gentil comigo. Ah, meu filho, ela disse, balançando a cabeça com desaprovação. Sheila mandou a mãe e o irmão dela aqui ontem, e eles trocaram a fechadura, até levaram algumas coisas. Disseram que você saberia o motivo. Mas onde ela está? Tenho direito de ver meu filho.
Dona Francisca o olhou com aquela expressão que só mulheres sábias conseguem fazer, mistura de pena e censura. Direito se conquista, rapaz, não se exige. Enquanto Rafael corria pela cidade atrás de pistas sobre meu paradeiro, eu estava do outro lado da cidade e estava em paz pela primeira vez. Eu estabelecia uma nova rotina. Acordava às 5 da manhã, amamentava Davi, preparava um café simples e começava a estudar. Havia resgatado meus livros de administração e me inscrevera em cursos online de empreendedorismo e gestão financeira. Eu evitava redes sociais, troquei o chip do celular, bloqueei os cartões que dividia com Rafael e iniciei, sem alarde, o processo de dissolução do regime de bens. Havia estudado administração antes de engravidar e, apesar de ter deixado o emprego para cuidar da gravidez, ainda tinha conhecimento suficiente para me proteger. Usei documentos que mantinha guardados para separar a conta bancária e, com um advogado discreto indicado por uma amiga antiga, comecei os trâmites legais para garantir o que era meu por direito. Eu não queria vingança com escândalo, eu queria justiça fria, importante e silenciosa. Enquanto Rafael ainda pensava em como resolver as coisas com conversa, eu já estava 12 passos à frente. Na semana seguinte, Rafael começou a perder o controle. Alice, que até então era sorrisos e charme, revelava-se mimada, ciumenta e impaciente. Queria exclusividade, atenção, promessas que ele já não conseguia sustentar. Rafael tentava esconder sua inquietação, mas os olhos sempre iam parar no celular, em uma notificação que nunca vinha, uma ligação minha que ele já sabia que não viria. Em sua cabeça, eu estaria trancada em casa, chorando por ele, esperando seu retorno. Mas a realidade era outra, e isso o devorava. Ele tentou voltar à casa que morávamos, mas a porta estava trancada com nova fechadura. Nenhum vizinho sabia dizer nada. Foi ao prédio onde morava minha mãe. Ninguém atendeu. No escritório onde eu trabalhava antes de engravidar, disseram que eu havia me desligado meses antes. Rafael começou a entender o tipo de mulher que havia perdido. Eu não estava me escondendo, eu estava o apagando. Eu o apagava com cada decisão, cada silêncio, cada ausência milimetricamente calculada para doer onde ele mais sentia, no ego. Enquanto isso, eu reorganizava minha própria vida com uma força silenciosa. No pequeno apartamento, me adaptava à nova rotina. Mamadas, fraldas, noites em claro e olhares longos para aquele serzinho que dependia totalmente de mim. As lágrimas ainda vinham às vezes, mas agora acompanhadas de propósito. Quando o sono do bebê permitia, eu estudava. Peguei novamente meus livros de administração, fiz cursos online gratuitos, reencontrei antigas colegas de turma e logo já estava prestando consultoria simples para microempreendedoras do bairro. Nada público, nada grandioso, mas suficiente para começar. Cada mensagem de apoio que recebia de mulheres com histórias semelhantes alimentava minha coragem. Eu havia deixado de ser vítima no instante em que decidi sair daquele hospital sem olhar para trás. Eu não queria fama nem palco. Eu queria estabilidade, segurança e distância de quem tentou me destruir. E sabia que o melhor castigo para alguém como Rafael era exatamente esse: vê-la prosperar longe do controle dele, sem precisar levantar a voz. O meu silêncio era a sentença dele. Os dias se transformaram em semanas, e o peso da ausência de Rafael tornou-se um fantasma constante em meus pensamentos. Eu não tinha mais ilusões sobre o homem que me havia traído, mas o silêncio dele reverberava em minha mente como um trovão, lembrando-me do abandono no momento em que mais precisava de apoio. A ligação inesperada da mãe de Rafael, oferecendo desculpas tardias e promessas quebradas, foi recebida com frieza. Eu não queria piedade nem explicações vazias. Eu queria respeito, que nunca tive. Com Davi crescendo saudável e forte em meus braços, a cada passo que eu dava para reconstruir minha vida, a determinação se solidificava. Eu comecei a fazer planos para o futuro, mas planos reais,
discretos, sem anúncios grandiosos, com foco em criar um lar seguro para o meu filho e em ter a mim mesma para proteger. O passado com Rafael era um livro fechado, uma página que eu nunca mais abriria, mesmo que ele implorasse por perdão. As folhas douradas e amareladas do outono formavam um tapete irregular sob meus pés, enquanto empurrava o carrinho de Davi pelo pequeno parque próximo ao nosso apartamento. O ar estava carregado de umidade, e as nuvens cinzentas prometiam uma chuva que não chegava, criando aquela atmosfera pesada e melancólica típica da estação. Era uma tarde de terça-feira comum, daquelas que eu havia aprendido a valorizar pela sua simplicidade e paz. Davi apontava animadamente para os pássaros que saltitavam entre os galhos quase nus das árvores, seus olhos brilhando com aquela curiosidade pura que só as crianças possuem. Eu sorria ao vê-lo descobrir o mundo, quando um movimento familiar na minha visão periférica fez meu coração disparar. Era ele, Rafael. Mesmo de longe, reconheci imediatamente sua silhueta, os ombros largos, a forma como passava a mão pelos cabelos quando estava nervoso, o jeito particular de andar com as mãos nos bolsos. Ele estava acompanhado de Alice, a mulher pela qual havia destruído nossa família 3 anos atrás. Ela era mais nova, mais alta, com cabelos loiros perfeitamente escovados que contrastavam com seu casaco vermelho. Caminhavam de mãos dadas, mas percebi que o olhar dele vasculhava o ambiente com uma inquietação que eu conhecia bem. Quando nossos olhos se encontraram, o tempo pareceu congelar. Vi suas pupilas se dilatarem, a expressão de choque se espalhando por seu rosto como ondas em um lago. Sua boca se abriu ligeiramente, e Alice, percebendo a mudança súbita em sua postura, seguiu seu olhar até chegar em mim. Minha respiração se tornou irregular, o peito subindo e descendo em movimentos descompassados. Por um instante, senti as antigas feridas latejarem, como se fossem cicatrizes expostas ao frio. Mas algo havia mudado em mim nesses 3 anos. A mulher que ele havia deixado em pedaços já não existia mais. No lugar dela, havia uma versão mais forte, mais determinada, forjada pela necessidade de criar Davi sozinha, e pela descoberta de que eu era capaz de muito mais do que imaginava. Rafael largou a mão de Alice e deu alguns passos em minha direção, hesitante. Podia ver a guerra travada em seus olhos, arrependimento, curiosidade, talvez até um lampejo do amor que um dia sentira por mim. Seus lábios se moviam como se ensaiasse palavras que nunca encontrava, as mãos tremendo ligeiramente. Alice permaneceu onde estava, observando a cena com uma mistura de desconforto e ciúme mal disfarçado. Marina, ele conseguiu murmurar quando chegou mais perto, sua voz rouca e carregada de emoções que eu não queria mais decifrar. Mas eu não precisava ouvir o que ele tinha a dizer. Não precisava das explicações tardias, dos pedidos de desculpa que chegavam anos depois de necessários, nem das justificativas que ele provavelmente havia ensaiado inúmeras vezes na solidão de sua consciência. Simplesmente me virei para Davi, que continuava alheio ao drama dos adultos, ocupado em tentar alcançar uma folha que dançava no vento. "Vamos, meu amor", disse ao meu filho com uma voz surpreendentemente calma, ajustando o cobertor sobre suas perninhas. "Está ficando frio." Comecei a empurrar o carrinho na direção oposta, meus passos firmes e deliberados. Não corri, não gritei, não fiz nenhuma das cenas dramáticas que talvez ele esperasse. Simplesmente me afastei, carregando comigo a dignidade que havia custado tanto para reconstruir. Ouvi meu nome sendo chamado mais uma vez, com mais urgência, mas não me virei. Cada passo que dava era uma afirmação silenciosa de que eu havia escolhido a paz sobre o drama, o futuro sobre o passado, a integridade sobre a necessidade de explanações. Davi começou a cantarolar uma musiquinha que aprendera na creche, completamente inconsciente do significado daquele momento. Seus dedinhos brincavam com um pequeno brinquedo, e eu me permiti sorrir genuinamente pela primeira vez naquela tarde. Aquele era o meu mundo agora.
Simples, honesto, livre das complicações que Rafael representava. Com o tempo, eu aprendi que a verdadeira força não vinha das palavras ditas em voz alta, mas das decisões silenciosas tomadas no íntimo do coração. Cada sorriso de Davi era um lembrete de que, apesar da traição, da solidão e do abandono, havia esperança. Uma promessa viva de um futuro diferente. Um futuro que eu construiria com minhas próprias mãos. Eu não precisava de aplausos ou reconhecimento, só da certeza de que estava criando um ambiente onde meu filho cresceria, sabendo que o amor verdadeiro existe, mesmo que eu tivesse que ensiná-lo sozinha. Na escola do bairro onde Davi começou a dar seus primeiros passos, longe da casa que um dia dividimos, eu sentia o peso da jornada percorrida, mas também a leveza de quem superou um abismo. Aqueles olhares de respeito das vizinhas, aquelas pequenas conversas e sorrisos trocados tornaram-se meu escudo contra o passado que tentava me arrastar para baixo. Em uma noite chuvosa, enquanto embalava o sono de Davi, o telefone tocou. Hesitei antes de atender, o coração apertado por lembranças antigas. Do outro lado, uma voz conhecida, frágil e arrependida. Era Rafael. Queria saber do filho, pedir perdão, tentar reconstruir pontes queimadas. Eu ouvia em silêncio, sem prometer nada. Não havia lugar para ele na nova vida que eu construía, só espaço para a esperança de que um dia talvez pudesse ser um avô presente. Depois da ligação, desliguei o telefone e olhei para Davi adormecido. A paz refletida em seu rosto naquele instante me fez entender que a verdadeira vitória não era vingança nem castigo, mas a capacidade de amar sem correntes, de seguir em frente e, acima de tudo, de nunca mais permitir que ninguém apagasse minha luz. Eu era mãe, eu era guerreira, e meu filho era a prova viva de que eu venci. Os meses passaram e a distância que eu mantinha de Rafael se tornou uma muralha impenetrável. Não era só proteção para mim, mas uma fortaleza para Davi, que crescia rodeado de amor, sem a sombra das mentiras que destruíram a família. Eu me tornei referência para mulheres na mesma situação, mas nunca com palavras vazias ou discursos inflamados, sim com atitudes. Através de pequenos gestos, ajudava aquelas que precisavam encontrar forças para recomeçar. Em uma dessas ocasiões, ao ver uma jovem mãe chorando, eu lembrei-me de meus próprios dias sombrios e a segurei firme, dizendo apenas: "Você é mais forte do que pensa." Não era um conselho, era um desafio e um convite para a revolução silenciosa que todas podiam fazer. Davi, agora com 1 ano de vida, começava a engatinhar pelo apartamento, e a cada passo que dava, eu sentia que havia vencido uma batalha muito maior que a traição. Havia vencido o medo. Um dia, uma carta chegou sem remetente, deixada na caixa de correio do pequeno apartamento. Abri com cuidado e li as palavras escritas à mão, carregadas de arrependimento e culpa, assinadas por Rafael. Ele confessava o erro, admitia a perda e suplicava por uma última chance. Falava que me amava e nunca me esqueceria. Eu segurei a carta por um momento, sentindo a dor antiga ressurgir, mas não deixei que ela dominasse. Dobrei o papel, coloquei-o dentro de um livro que não abria há meses e suspirei. A minha maior vingança era essa, o meu silêncio. Naquele instante, percebi que a vida seguia e o capítulo de Rafael estava definitivamente arquivado. Eu tinha um filho para criar, sonhos para realizar e uma força que nenhum homem jamais poderia apagar. A vida continuava a se desenrolar entre as dificuldades e pequenas vitórias cotidianas. Davi tornou-se meu centro, meu motivo para levantar todas as manhãs com um sorriso cansado, porém cheio de amor. E o de... A cada visita ao pediatra, a cada novo dentinho surgindo, a cada palavra que ele tentava balbuciar, eu sentia crescer dentro de mim a certeza de que, apesar do que sofri, eu era mais forte do que jamais imaginei. O apartamento pequeno, longe do luxo que um dia sonhei ter com Rafael, agora estava cheio de vida e risos. Eu havia criado um lar,
um lar que nenhum homem, por mais que quisesse, poderia destruir. Eu sabia que meu futuro não dependia da presença ou ausência de Rafael, mas da dedicação que tinha com meu filho e de minha própria capacidade de seguir em frente, mesmo com o coração marcado pela traição. A dor da traição ainda fazia parte de mim, como uma cicatriz invisível, mas que nunca mais me definiria. Em um dia chuvoso, enquanto embalava Davi para dormir, olhei para a janela, refletindo sobre tudo o que havia passado. Pensei nas promessas quebradas, nas noites de solidão no hospital, nas lágrimas silenciosas que derramei no silêncio do meu quarto. Mas também pensei na força que descobri dentro de mim mesma, na coragem de lutar sozinha, de recomeçar e de vencer. Eu sabia que Rafael jamais mereceria o amor que eu dava ao meu filho e que minha vida seguiria sem espaço para quem não me valorizou. Com um suspiro profundo, fechei os olhos e sorri, pronta para enfrentar o amanhã com a certeza de que, apesar de tudo, eu e Davi estávamos finalmente livres. Os meses se tornaram anos. Eu e Davi construímos uma vida feliz, onde o passado era apenas um eco distante, uma sombra que raramente invadia a paz conquistada. Eu o vi dar seus primeiros passos, falar suas primeiras palavras, rir alto sem medo, seguro no meu colo, o colo daquela mãe que se recusou a desistir. Rafael, por sua vez, desapareceu da nossa vida como um fantasma esquecido. Tentativas esporádicas de contato, mensagens que nunca foram respondidas, visitas que foram barradas com firmeza por mim. Eu não desejava vingança, apenas manter intacto o mundo que havia erguido com tanto esforço. Um mundo onde o amor não fosse moeda de troca, mas um pacto sagrado entre mãe e filho. Cada olhar carinhoso de Davi era uma vitória silenciosa contra o abandono, uma prova viva de que eu venci sem precisar me rebaixar, sem gritar aos quatro ventos minha dor. Naquele último aniversário de Davi, organizei uma pequena festa no apartamento que, embora simples, estava repleto de amor e esperança. Amigos próximos, algumas mulheres que eu ajudara nos meses anteriores e, claro, meu filho sorridente no centro de tudo. Enquanto cortava o bolo, senti um misto de emoções: orgulho, superação e a convicção de que nunca mais permitiria que ninguém definisse meu valor. Rafael não estava ali e eu não senti falta dele. Meu futuro e o de Davi eram construídos a cada gesto, a cada decisão silenciosa e firme que eu tomava para garantir que aquela criança crescesse forte, feliz e protegida. Essa história é um lembrete de que a força de uma mulher, especialmente de uma mãe, é inabalável. O que você faria se estivesse no meu lugar? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Se você gostou dessa história de superação, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais histórias como essa para vocês.